essa coisa de inversão de hierarquia, papéis, é um assunto que as constelações familiares abordam muito, né? Mas eu vou misturar um pouco, vou falar primeiro do olhar da constelação, mas eu vou misturar um pouco com o conteúdo profundo que eu trabalho de, né, que eu chamo de psicoterapia profunda, mas assim, na verdade, do autoconhecimento profundo, tá bom? Porque eu já tinha esse conhecimento do autoconhecimento profundo quando eu fiz a formação de constelação familiar, e para mim foi unir as duas coisas, sabe? Eu acho que eu cheguei nesse ponto de eu faço as duas coisas, eu misturo as duas coisas, né? Então vamos lá. Segundo as constelações familiares, quando a gente entra num sistema familiar, ou seja, quando a gente nasce, né? Pelo menos a minha professora me ensinou assim, que a gente tem um espaço vago dentro daquele sistema e eu vou lá e preencho aquele lugar, né? Só que esse lugar, ele já foi preenchido por outras pessoas antes de mim, né? Então, digamos que quando uma pessoa morre, é como se vagasse um lugar no sistema familiar, né? Então, quando eu entro nesse sistema familiar, através de um portal que chama-se pai e mãe, né? Eu meio que tenho um contrato ali, eu já sei que eu estou entrando nesse lugar, que eu vou herdar todas aquelas memórias coletivas, os traumas coletivos, né? E eu vou ficar naquele papel, sabe? Então a gente, né, a gente tem esse desejo de vir pra cá, né, de nascer, e aí a gente já carrega todo esse pacotinho, tá? E aí o que vai acontecendo? A gente vai vivendo, e a primeira infância, né, até os 7 a 8 anos, né, no máximo 8 anos, é a época em que a criança tem a substância da alma mais absorvível, né? Ela é mais impressionável, né? Então, assim, eu hoje, adulta, se eu vivo um choque de dor de uma coisa que nunca me aconteceu, vamos supor, vai ser mais fácil passar por isso do que uma criança, porque eu não, hoje adulta, eu não tenho mais essa substância da alma muito absorvível, sabe? A criança tem, então ela absorve tudo, né? Então ali, ó, a constelação familiar fala que tem uma hierarquia. Quem veio antes tem precedência sobre quem vem depois, né? E é natural a gente ver isso, né? Porque quando a gente nasce, fica clara a discrepância entre os nossos pais e nós. Nossos pais são adultos e nós somos crianças. Nossos pais são grandes e nós somos pequenos, né? Só que depois a gente vai crescendo em estatura e a gente vai esquecendo dessa diferença, né, que sempre existiu. Eles estão aqui há muito mais tempo do que nós, eles conhecem a vida há muito mais tempo do que nós, né? E aí, o que acontece? A criança, ela é muito egocêntrica, ela quer tudo pra ela tem muitas necessidades, né? É natural do ser humano. E ela não consegue se expressar. Então é natural também, né? É praticamente impossível que a gente consiga atender todas as expectativas de uma criança, né? Uma criança muda. Então é natural que ela vai ter necessidades que não serão atendidas. E assim como ela também já traz uma tendência para registrar aquelas dores, né? Ela já traz situações que estão propícias a gerar trauma nela, né? Porque ela já tem ali já tem toda uma... Ai, meu Deus, como que eu vou falar? Vou falar tendência, mas não é tendência, né? Ela já tem toda uma história ali na alma dela, né? Que a gente só conhece a partir do momento que a gente nasce, né? Mas será que começou aí mesmo? Será que não vem de muito tempo antes, né? O que aconteceu antes, né? Enfim, então a criança, segundo o Pathwork, né, a gente tem essas memórias de vidas passadas, de toda a experiência, jornada da nossa alma. Enfim, então ela vai atrair situações ali que vão ser propícias para que porque ela já tem uma amassadura na alma, né, porque ela já precisa passar por certos aprendizados. Então é por isso que ela vem aqui, nós viemos aqui na Terra para
melhorar, a gente vem aqui para evoluir. Então a gente traz defeitos que já são desde criança, porque a gente precisa ter aprendizados para que a gente possa evoluir para se tornar um com Deus, entende? Então, beleza. Daí ela vai vivenciar um choque de dor, né? E esse choque de dor sempre nasce de uma necessidade não atendida, ou de algo ali, uma necessidade não atendida. Ela viu alguma coisa, então pode ser que ela esperava algo da mãe, esperava algo do pai e não recebeu, né? Porque os pais não puderam dar, não sabiam, não entendiam, não tinham para dar aquilo, né? Ou até observando o relacionamento dos pais, isso também tem necessidades. A criança tem necessidade que os pais vivam em harmonia, né? Então, se os pais não vivem em harmonia, aquilo também já fere a necessidade da criança, não atende. E isso registra um trauma, um choque de dor. Esse trauma faz com que a gente não saiba elaborar, porque nós somos criança, nós não temos esse conhecimento que nós... Agora adulto, a gente ainda tá aprendendo, imagina quando é criança, né? Então não sabe lidar com as emoções, não sabe nada, então empurra para dentro do inconsciente, só que ela olha para o pai, né, e já fala assim, não me deu isso, né? Não me deu isso que eu precisava, então é pai ruim, né? Primeiro ela, assim, no nível primário, ela culpa a ela mesma. Mas depois que ela vai começando a entender, ela vai começando a sentir raiva, né? Ela vai começando a ficar contra os pais, porque aquele desejo dela não foi atendido. É aí que começa a nascer a inversão de hierarquia, né? Porque se a necessidade foi lá e não foi atendida, ela vai ficar com aquele vazio dentro dela, aquela coisa que não vai ser atendida. Ela não tem a capacidade de se nutrir daquilo, sabe? Ela não sabe atender a própria necessidade, ela depende dos pais. Então aquilo vai continuar vazio e aquilo vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando e ela vai em algum momento se virando contra os pais. Tem raiva porque aquela necessidade dela que não foi atendida, tem raiva porque aquela necessidade não foi atendida. Então gera uma raiva, né? Aí começa a crítica. Então a principal característica da inversão de hierarquia é a crítica. Então, a pergunta que a Márcia fez aqui é: eu não consigo perceber a inversão de hierarquia entre eu e a mamãe. Você pode tratar a sua mãe com maior zelo, com a maior educação. Nós não estamos falando de ação. Nós estamos falando de coisa, de sentimentos interiores. Tem crítica? Sabe? Ah, minha mãe é assim. Ah, minha mãe não devia ser assim. Minha mãe devia ser assado. Minha mãe tem que fazer isso. Minha mãe tem que fazer aquilo. Ou meu pai, né? Se tiver crítica interna, mesmo que você não expresse, né, tem inversão de hierarquia, entende? Porque quando não tem inversão de hierarquia, a gente já passou por aquela experiência. Então, o que que acontece? Quando eu vivo um choque de dor e eu passo por ele, eu elaboro ele através da minha consciência, que é esse trabalho de autoconhecimento que nós fazemos, né? Quando eu passo por aquilo, eu compreendo, sabe? Quando a gente atravessa uma dor, gente, nós entendemos por que a gente passou por aquela dor. E nós ganhamos algo que é tão bom pra gente, que faz a gente sentir gratidão. Então não tem como ficar ainda criticando os pais ou quem quer que tenha trazido aquela dor, se a gente já tivesse atravessado a dor. É natural que a gente perdoe e que a gente sinta gratidão, né? Se não tem gratidão e não tem perdão ainda, é porque nós ainda estamos presos na dor, nós não atravessamos a dor, entende? Então, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Vejo que me acho melhor do que ela em alguns momentos. Isso. Até mesmo quando sei que ela tá certa, mas numa conversa critico ela da mesma forma. Pois é. Então, a dor, né, faz com que a gente perceba. A gente fala assim, ó, a gente tá numa visão privilegiada do nosso interior, né? Eu tenho uma necessidade não atendida, a minha mãe não viu. Logo, se ela não viu, eu sei mais do que ela. Aí já começa a confusão, porque não é bem assim.
né? Só nós sabemos o interior. Então, aí a gente se acha melhor do que os pais, porque nós estamos vendo mais sobre a nossa dor, mas a gente não está enxergando 1 milímetro da dor que tem dentro dos pais, sabe? Então, a gente ali, a inversão de hierarquia, ela fica em cima dessa confusão de que eu sei mais do que a minha mãe. Então é um engano entender isso, sabe? Porque você sabe mais sobre o quê? Você sabe mais sobre você. Mas você não sabe mais sobre a sua mãe. E não tem como a sua mãe saber mais sobre você, porque o que tem no seu interior, você tem que comunicar, você tem que expressar. E criança não sabe expressar. Então a mãe pode sentir, ela pode fazer o máximo possível que ela tiver, mas ela também é criança ferida, ela não vai conseguir conectar com você 100% e saber exatamente e atender exatamente, até porque ela tem a vida dela, ela tem a batalha dela, ela tem as curas pessoais dela, ela tem a evolução dela para fazer. Então, você e eu, filhos, por mais que nós queremos ser importantes, nós não somos o resumo da vida dos nossos pais. Nós somos uma parte, né? E eles fazem o melhor que podem, quando podem. E meu pai entrou aqui na live, hein? Eita, papai, tudo bem? Bença. Será que ele tá aí ainda, me assistindo? Deixa eu tomar um gole de vinho aqui. Então, gente, vocês estão entendendo da onde que nasce a inversão de hierarquia? É aí, é na dor. Por que tem inversão de hierarquia? Porque tem dor, né? É aqui que nasce um monte de confusão. Que as pessoas falam assim, eu tenho inversão de hierarquia, então eu preciso constelar. O que é a constelação, né? Primeiro, você olha e descobre coisas que o campo te mostra, então você toma consciência, né? E depois tem frases sistêmicas. O que são essas frases sistêmicas? São frases de conciliação, né? Então a gente não precisa da constelação para poder corrigir isso. A gente pode buscar essa conciliação dentro de nós, essa reconciliação. Quando a gente fala, a gente tem mágoa, e a gente fala o que a gente está sentindo, já percebeu que já libera? Agora, quando a gente tem mágoa e não pode falar, é como se a gente se sentisse meio preso, né? Então, na constelação familiar, você fala, você expressa, mesmo que não for para a pessoa que está envolvida com isso, mas você falou na energia. Então, dentro de você fez o processo de conciliação, porque liberou aquelas emoções, aquelas dores emocionais que estão todas bloqueadas dentro de você. Então, como atravessar a dor? Eu vou falar também ainda aqui. Oi, Debs, tudo bom, querida? Quanto tempo? Então, gente, a gente precisa, pra gente desinverter a hierarquia, primeiro a gente precisa encontrar a dor, né? Mas tem um outro ponto que eu quero falar também, que é sobre a inversão de papéis, que é um pouco mais do que a inversão de hierarquia, né? Inversão de papéis. O que acontece? Nós, crianças, registramos essa dor, né? E a gente entende que a culpa é nossa. E aí, quando a gente entendeu que essa culpa é nossa, a gente diz pra gente mesmo que nós não temos valor. A gente não tem aquele senso crítico de olhar para os pais quando ainda somos crianças e falar assim, eles estão errados, eu tô certa. A gente entende assim, se eles não me deram, o problema tá comigo. Eu não sou bom o suficiente, né? Porque não tem aí um monte de gente que ativa essa dor na gente de não ser bom o suficiente? Vem desde a infância, né? Então a gente pensa que a culpa é nossa. E pensa que os pais estão certos num primeiro momento, né? E aí, a partir do momento que a gente percebe imperfeição na gente, a gente começa a querer reparar isso. E aí que a gente começa a construir a nossa máscara, né? Por quê? Porque eu, criança, eu preciso de afeto, eu preciso ser amada, eu preciso ser aceita, eu preciso ser reconhecida, eu preciso ter o meu lugar, né? E se eu não tenho isso, ou se eu percebo que algumas atitudes minhas e emoções minhas me retiram isso, né? Por exemplo, eu vou lá e dou uma birra, eu tô com raiva, né? Aí minha mãe pega, em vez de me amar, ela faz me repreender.
por exemplo. Então eu posso, quando criança, entender assim: opa, então eu nunca vou mostrar minhas emoções. Eu vou ser sempre boazinha, vou fingir que sempre tá tudo bem. Então aí começa a construir a máscara, que é uma estrutura para esconder emoções ruins, sentimentos ruins que você tem, porque se você mostrar, você não vai ser aceito na sociedade, você vai ser rejeitado, você vai ser excluído, você não vai pertencer, né? E aí, dentro disso, a gente percebe o que a nossa família ali, o que o nosso sistema precisa. Então, vamos supor que a minha mãe, o meu pai bate na minha mãe. Ou minha mãe é grossa com meu pai. Vamos supor assim, eu sempre dou esse exemplo do coisa, né? Mas assim, vamos supor que a minha mãe bate no. Minha mãe é grossa com meu pai. Aí eu pego e vou lá e vejo e fico assim, sentindo compaixão pelo meu pai, né? Aí eu falo, vou cuidar do meu pai, né? Porque ele ficou triste, eu vou cuidar do meu pai. Aí o meu pai vai e acha legal e ele reforça, ele fala, que lindo que você cuidou de mim. Aí minha mãe acha também, nossa, que lindo. Aí eu percebi, opa, ganhei afeto quando eu cuido, né? De adulto. Eu já começo a inverter aí, né? Mas aí o que tem a possibilidade de eu sair desse lugar? Então eu ir tirando a responsabilidade do meu pai e da minha mãe de cuidar de mim e eu vou aprendendo a cuidar das pessoas. Então eu tomo o lugar. Sabe? Eu tomo o lugar do pai. Acontece muito assim também, o pai morre, né? E a mãe fica sozinha e tal, aí tem aquela filha, né? Ou filho que passa a ser a companhia da mãe, porque a mãe não pode ficar sozinha, porque ela ficou muito triste, né? Eu já tive uma cliente que ela, depois que o pai se separou da mãe, ela passou a sempre ser a companhia da mãe, dormia na mesma cama, sabe? Virou amiga. Então, pai e filho, mãe e filho, não é relação de amizade, é relação de mãe e filha, pai e filho, sabe? A amizade você tá de igual para igual. Então tem uma autoridade, sabe? Então, quando a gente fala de sair do nosso papel, é porque nós estamos se colocando no papel do outro e fazendo algo que o outro deveria fazer, né? Então eu posso um dos irmãos, né, o pai saiu, o pai morreu, a mãe morreu, e ocupar aquele lugar no sistema familiar. Então ele sai do seu lugar e fica fazendo coisas que ele não deveria fazer, né? Ou, por exemplo, eu começo a cuidar da minha irmã, eu viro a mãe da minha irmã, então eu tô tirando a responsabilidade do meu pai. Não quer dizer que eu não possa cuidar da minha irmã mais nova, sabe, gente? Mas tem uma diferença sutil interna quando eu estou tomando o lugar da outra pessoa, porque eu me sinto responsável, sabe? É diferente de eu ajudar. Outra coisa é eu sou a responsável, eu carregar aquele peso pra mim. Entende? Que também já tive clientes que passaram por isso. Então, a gente aproveita essa oportunidade onde nós seremos amados, reconhecidos e tal, para ocupar lugares que não são nossos. Quais são as consequências de quem faz isso na vida? Está sempre se sentindo sem lugar no mundo, né? Não se sente bem em casa, não se sente bem na casa dos outros, não se sente, vai, viaja, tá sempre sentindo aquele vazio, nunca se encaixa, nunca se sente encaixado. No trabalho tá sempre deslocado, é uma pessoa que tá deslocada na vida. Normalmente quem tá sentindo isso é porque tá fora do seu lugar no sistema familiar. Ou porque tá ocupando o lugar de mãe de uma irmã, ou porque tá trocou de lugar com o pai, virou pai da mãe, virou mãe do pai, enfim, mãe da mãe, entendeu? Então, estar no nosso lugar é princípio, é condição fundamental para que a gente esteja no nosso lugar no mundo, para que a gente encontre o nosso propósito, sabe? Para que a gente saiba quem somos nós, né? Então tem tudo isso, tá bom? Estão acompanhando aí? Aí, né? A gente falou de dor, mas a gente não tem só uma dor, a gente tem várias dores. E às vezes os nossos pais, eles não sabem que uma coisa registrou dor na gente e continua fazendo aquilo. Por quê? Porque na verdade foi isso que eles receberam também. E aquela dor que vai sendo repetida, 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 ela passa a ser mais difícil ainda de ser curada. Porque precisa desmagnetizar essa dor em muitos níveis, porque ela foi passando a se tornar uma identidade da criança, sabe? A criança começa a pensar que ela é aquela dor, que ela não existe sem viver daquela forma, entende? E... Ai, que bom que vocês estão gostando. Peraí.
Às vezes eu começo a viajar aqui e eu perco a linha do raciocínio, sabe? Ah, tá, lembrei. E aí, vai registrando dor. E aí, umas vezes a gente registra uma dor de abandono. E depois também tem o viés do desamparo que eu senti quando eu fui abandonada. Ou também tem o viés de ter me sentido rejeitada. Ou também tem o viés de eu ter me sentido inadequada, inferior. Então, tem muitas coisas que a gente passa. Aí a gente pode sentir dor por causa da professora, de outro cuidador, babá. Sabe, os cuidadores, professores se tornam autoridades, então todos eles podem facilitar o registro de dores em nós, né? E aí a gente vai fazendo ali uma coleçãozinha de dor básica, né? E tudo isso faz com que a gente critique, porque vamos supor, por exemplo, que eu vou para a escola e uma professora me trata mal, né? E eu sofro bullying, né? E aí eu não dou conta de resolver aquilo. Vamos supor que tem um monte de coleguinha fazendo bullying comigo, eu não dou conta de resolver aquilo. Minha mãe não resolve pra mim, meu pai não resolve pra mim. Eu tento falar com eles não compreendem o que eu tô falando. Aí eu tenho a dor de não ser compreendida, a dor do desamparo. Então, na infância a gente vai colecionando esses fatos que vão registrar essas dores emocionais. E aí sempre vai ter a crítica em relação aos nossos pais, porque sempre sobra para os benditos, sabe? Se eu sofri bullying na escola, a culpa é da minha mãe que não foi lá, a culpa é da minha mãe que não percebeu que eu estava sofrendo, a culpa é do meu pai que não foi lá conversar com a professora. O vídeo deu uma pausada aqui, né? Humilhação, tem um monte de coisa, né, que pode acontecer, mas a gente sempre culpa os pais, porque a gente delegou a nossa responsabilidade para eles. Nós somos crianças, né, então natural que eles sejam responsáveis, mas a gente cobra que eles não deixem que nada nos aconteça, e é impossível isso. Então sempre vai ter a crítica, e é aí que tem a inversão de hierarquia. Aí você me fala assim, tá, então aonde a pergunta da Márcia lá no início, como achar o ponto-chave? Você viu que não existe ponto-chave? Porque cada dor dessa faz com que a gente se volte contra os pais. Ou seja, o que é tomar os pais? Tomar os pais é aceitar tudo que eles nos deram e fazer e carregar a raiz deles dentro de nós, né? E a gente só carrega a raiz quando a gente aceitou, né? Por quê? Porque quando tem coisas que a gente não aceita, a gente fala assim, eu nunca vou fazer isso que meu pai fez. Eu não aceito. Deus me livre de fazer aquilo que meu pai fez. Isso é tomar os pais? Não, não é tomar os pais. Porque tomar os pais, existe uma aceitação plena e verdadeira, sincera, interna. Não tô falando de ação, gente. Aqui no autoconhecimento profundo, a gente sempre tá falando de sentimento, tá? A gente sempre tá falando de uma honestidade dentro de nós, que ninguém precisa saber, só nós, né? É verdade que eu aceito tudo que meu pai e minha mãe fez? Né? Que coisas que no meu pai e na minha mãe me incomodaram? Né? Então, se me incomodam até hoje, ainda tem um ponto que eu preciso tomar: os pais. Então, tomar os pais, na verdade, né? Aí já é aqui a minha interpretação com o autoconhecimento profundo, é curar cada dor que nós tivemos em relação aos pais. Quando a gente cura, a gente libera aquela mágoa e sente gratidão pelos pais, e aí a gente toma, sabe? A gente toma. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que você brigou com uma pessoa e aquela pessoa foi lá e te pediu desculpa. Aí, antes dela pedir desculpa, você tava com mágoa, você não queria mais falar com aquela pessoa. Ai, que você não queria mais fazer parte, que você tinha pensamentos de vingança e tal. Na hora que ela fala assim, Dani, caramba, Dani, eu falhei com você, eu sinto muito, tá doendo muito em mim ter feito isso com você, eu não vou mais fazer de novo, eu sinto muito ter te causado dor. Na hora não passa? Eu vou manter a mágoa dessa pessoa? Não, né? Não, porque ela reconheceu, né? Então, com os pais são a mesma coisa. Se a gente consegue se reconciliar, aceitar aquela dor, atravessar aquela dor, curar aquela dor, né? Porque a mágoa se foi, né? A gente consegue aceitar tudo que eles são. Então, tomar os pais é aceitar tudo que eles nos deram e tudo que eles não nos deram. Essa é uma frase que eu uso muito nas constelações. Anotem aí, tá? Tomar os pais é aceitar tudo que eles nos deram e tudo que eles não nos deram, sabendo que isso foi exatamente o que a minha alma
precisava para ser quem eu sou hoje. Sabe? E para ser quem eu sou hoje, eu preciso curar as minhas dores, porque as dores são o... Gente, essa semana eu tive esse insight de contar dessa forma, eu nunca tinha contado dessa forma. A dor é um portal de evolução. Portal de evolução, que a gente insiste em fechar, né? Mas o portal tá sempre disponível e sempre convidando. A dor é um portal de transformação, é um portal de liberação de poderes, a dor é um portal de evolução. Tá travando, gente? Toda hora? Porque travou umas 2 vezes e depois eu retomei. Eu vi aqui, pausou o vídeo, eu parei e continuei. Tá travando muito? Não sei, vamos continuar. Vamos continuar aqui. Se continuar travando, vocês me falam, tá bom? Que aí eu troco pro 4G. Aqui no meu tá dizendo que tá ok. Mas eu posso diminuir um negócio aqui, pra ver se melhora. Entenderam? Tomar os pais é aceitar tudo. Aceitar que aquela experiência dolorosa que eu vivi, né? Seja porque meu pai foi ausente, e aí às vezes alguém me maltratou porque meu pai não estava presente, ou minha mãe não estava presente. Quando eu pego aquela dor... Ai, gente, peraí, então. Mudei agora pro 4G, tá? Vamos ver se fica melhor, porque às vezes a internet melhora. Não, agora travou porque eu mudei mesmo a internet, tá? Vamos ver se continua? Tá melhor aí? Beleza? Porque agora eu tô aqui no 4G, tá bom? Porque às vezes, gente, quando vocês comentam, demora pra chegar aqui pra mim. Mas eu acho que agora vai melhorar, porque eu não tô mais no Wi-Fi. Geralmente esse negócio de travamento vem da Wi-Fi. Me mandem aí se tá ok agora. Melhor. Melhorou. Melhorou. Perfeito. Bom, então, simbora, né? Pegaram a parte do tomar os pais é aceitar tudo que eles nos deram e tudo que eles nos deram? Não nos deram? Pegaram essa parte ou travou essa parte? Querem que fale de novo? Sim, né? Pegaram, né? Ok. Então, como é que faz? A pergunta, né, da coisa, como é que faz para tomar os pais? Agora quero ver se vocês acompanharam aí o raciocínio e eu vou deixar vocês responderem. Como eu faço para tomar os pais? Na prática. Me respondam aí. Alunos de volta para o Eu Real têm obrigação de acertar, hein, meninos? Aceitando. Quem mais? Mais respostas. Aceitar tudo que me deram que não tiveram a me dar. Mas como é que aceita, gente? Eu simplesmente vou lá e aceito? Como que eu aceito? Porque às vezes eu posso dizer que eu aceito, saiu daqui, mas aqui... Evitando criticar, ter em mente que ajudar não é ser responsável. Também. Aceitar tudo que eles nos deram e que eles não nos deram, eles fizeram o melhor que podiam dentro do que eles acreditavam ser o melhor para nós. Ok, só que isso aí é da consciência do adulto, né? Tem um monte de gente que chega para fazer terapia comigo e fala assim: ah, meus pais tiveram dor, mas hoje eu entendo o que eles fizeram, porque era o que eles tinham e tal. Ok, gente, essa é a sua consciência do adulto que sabe. Mas e a consciência infantil
A criança ferida que tá lá cheia de dor, ela não pensa desse jeito, ela não vai conseguir aceitar. Ela não vai conseguir aceitar. Pronto. Curando as dores, aceitando, encontrar a dor e curar, acolhendo a criança ferida, sentindo as dores. Isso, gente, só é possível tomar os pais se você encontrar cada dor que você sente sobre eles e curar essa dor. Como que cura a dor? Com autoconhecimento profundo, sentindo a dor, expandindo a consciência. Aí é um conteúdo que é lá no De Volta para o Eu Real, né? Você precisa encontrar a imagem, tomar consciência das conclusões erradas, entender qual é a necessidade não atendida da criança, atender a necessidade não atendida da criança. Mas você que não está no De Volta ao Eu Real, quando você se dispõe a sentir a dor, você já abre a possibilidade da sua consciência expandir e você perceber tudo isso de forma automática, né? Que eu ensino lá, né? Você consegue perceber aquilo que você entendeu errado. Por exemplo, eu passei uma vida achando que meu pai tinha me rejeitado, eu tinha dor da rejeição. Eu entendi isso, né? Só que meu pai nunca me rejeitou. Ele continuou sendo meu pai, né? Continuou me dando amor, continuou me amando. Continuou sendo meu pai, fazendo as coisas por mim. O que seria a rejeição? Então, a minha criança entendeu que não receber a quantidade de amor que eu queria, do jeito que eu queria do meu pai, queria dizer que eu tinha rejeitado. No dia que demorou muito tempo, que eu entendi que eu não fui rejeitada, foi um alívio. Porque foi uma conclusão errada. Na hora que eu senti aquele choque de dor, que eu vi meu pai, né? Na minha visão, ele estava dando mais para minha irmã do que eu, mais amor, eu entendi que eu tinha sido rejeitada e que eu não era boa o suficiente. Então, isso que me gerou dor. Não foi a dor em si. O que gera dor é o que eu entendi. É o que eu entendi daquilo. É como que eu lidei com aquilo. Então, quando a dor vem, e a dor vem no dia a dia, nas reações emocionais do dia a dia, quando a dor vem, né, eu pego aquilo, acho a correspondência dessa dor que está me acontecendo hoje, que sou adulta, com algo que aconteceu lá na infância, né? E me abro para sentir aquela dor. Só que muita gente não vai conseguir, porque tem muitas defesas, está enrijecido e precisa fazer um trabalho de ir quebrando essas camadas, que eu também ensino no De Volta ao Eu Real, né? Precisa ir quebrando essas camadas, precisa ir entendendo o funcionamento do ego para você ir pegando os pulos do gato, abrindo a sua sensibilidade para você às vezes conseguir se permitir sentir a dor. Porque sentir a dor não é tarefa das mais fáceis, entendeu? Então, quando você sente a dor e consegue realmente se abrir e se permitir, né, que essa dor passe por você, a sua consciência expande e você percebe. Então, existe uma mágica quando você sente a dor. Existe uma mágica. Então, a dor é uma energia que transforma. Se você deixa a dor passar por você ir buscando o aprendizado que ela tem para te dar, sabendo, essa dor que tá passando por mim, ela quer me ensinar alguma coisa, ela quer me transformar em algo melhor. Dói pra caramba, eu tô acostumado a fugir dela, mas hoje eu vou me permitir sentir. Quando eu consigo abrir esse portal da dor, eu me transformo. Né? Eu me transformo e eu me torno mais forte, eu me liberto dessa dor, eu me liberto das repetições dessa dor na minha vida, e consigo aceitar e tomar os pais. Tive uma memória nessa live que eu não tinha acesso de jeito nenhum, Dani. Aí vamos supor que você tá aí, né? Você não tem as memórias da infância e não percebe, não consegue encontrar, igual a Márcia falou, onde você tá invertendo a hierarquia. Porque quais são as consequências de você estar invertendo a hierarquia com a mãe? A consequência é prosperidade não vai chegar para você. Quais as consequências de você estar invertendo hierarquia com o pai? Propósito? Pode esquecer. Ou você cura sua relação com seu pai, ou nada de propósito, tá bom? Nada de propósito. Então, se você tá nessa situação, né, de não lembrar
de não ter memória de dor na sua infância, ou de não perceber onde que você inverte a hierarquia com seu pai, com a sua mãe, você tem que fazer o trabalho que eu ensinei na imersão desse fim de semana, que eu ensino aqui, em cima das reações emocionais. Porque todas as reações emocionais que você tem no seu dia a dia, com amigo, com mãe, com chefe, com namorado, com namorada, com quem quer que seja, né? Com presidente, né? Com políticos, com líderes religiosos, com terapeutas, com quem quer que seja, eles vão estar falando de alguma dor lá da sua infância. Então, se você não olha para o que está acontecendo na sua vida hoje, você não acha. Entende? E outra coisa, você fala assim, eu preciso lembrar da dor para curar? Não. Se você pegar isso que aconteceu aqui agora, que nem tem a ver com seu pai, com sua mãe, aconteceu com seu namorado, por exemplo, e se propor a sentir, passar pelo processo de cura, que eu ensino no De Volta ao Eu Real, que eu dou ferramentas lá no De Volta ao Eu Real, né? Se você se permitir passar por isso, a memória vai brotar. É mágico, olha aí, ó, uma pessoa acabou de lembrar de uma coisa aqui. E ela falou, não lembro, não lembrava. Então, quando a consciência expande, essas informações estão dentro da gente, gente. E às vezes, esquecer é uma defesa para não sentir a dor. Entende? Então, precisa fazer um trabalho de autoconhecimento profundo. Por isso que essa caminhada não é para qualquer um. Porque dá trabalho. Porque você tem que olhar para dentro de você, você tem que sentir a dor. Não é qualquer um que fala assim, ok, eu vou crescer, eu vou ser grande. A gente quer tudo, a gente tá tão acostumada a querer tudo no colo, querer tudo, né? Tudo fácil, um salvador da pátria, vem aqui, resolve tudo pra mim. Oh Deus, você me abandonou, por que eu tô aqui nessa situação, né? Ninguém quer pegar lá a enxada e ir ajeitando lá a trilha, né? Limpando a trilha da evolução. É pouquíssima gente que quer, né? Então, as pessoas que fazem isso são a grande diferença do mundo. E estão numa posição muito privilegiada por fazer. Entende? Estão saindo da infância espiritual e indo para a vida adulta, para maturidade espiritual. Agora tem uma coisa que eu vou contar aqui pra vocês, que eu vejo muito também, falo muito, explico muito isso pras pessoas. É o seguinte, aí você tá lá, já percebeu que tem uma inversão de hierarquia com a sua mãe. O que é, na prática? Você fala pra ela o que ela tem que fazer, você dá ordens pra ela, você toma decisões da vida dela pra ela, a não ser que a sua mãe seja realmente incapaz, né? Esteja numa situação onde ela não pode pensar e ela esteja sob seus cuidados, né? A maioria das vezes que eu vejo não é assim, não é isso que tá acontecendo, né? Então sua mãe tem um problema, você fala, por que você tá fazendo isso? Você devia fazer assim, você devia fazer assado, né? Aí sua mãe já tá acostumada, né, de você sempre resolver as coisas pra ela, ela já liga e fala, olha, resolve lá, seu irmão tá me maltratando, seu irmão tá sendo não sei o quê, resolve lá pra mim. Ou então, fala lá com seu pai pra ele fazer isso, não sei o que, não sei o quê. Então ela já tá acostumada com isso, né? E aí você tá acostumado a se meter nisso, né? Ou seja, tomar o papel dela, a inverter a hierarquia, né? Porque assim, ó, vamos supor, se você chega numa sala de aula e a professora tá lá, ela é a autoridade. Você levanta e começa a querer ensinar no lugar dela? Se você faz isso, e normalmente quem tem inversão de hierarquia faz isso em todos os lugares, né? Então vai entrar numa sala de aula, vai querer explicar mais do que a professora. Vai entrar num grupo terapêutico, vai querer ajudar mais do que a terapeuta, entende? Vai querer tomar a autoridade das pessoas. Não vai conseguir respeitar a autoridade dos grupos que a pessoa participa, né? Dos lugares que ela participa. Não vai aceitar a autoridade do chefe. Vai querer que o chefe esteja igual. Então, é uma pessoa que não aceita a autoridade. Que tá sempre querendo passar por cima da real autoridade, porque fala, não, eu não aceito essa sua autoridade. Então, quem faz isso no sistema de origem vai fazer em todos os ambientes da vida, entende? Aí, a sua mãe tá acostumada, né, a te ligar e falar assim, porque eu tô com problema com seu pai, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você fala, mãe, mas você não tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, pá.
Muitas vezes a sua mãe só tá ligando para desabafar com você, sabe? Ela não falou assim, minha filha, o que eu faço? E você que tá lá com o costume de achar que tem que dar uma solução para ela. Sabe? Então, eu tenho ensinado, né, algumas pessoas, né, próximas, inclusive nas terapias, que eu aprendi também, né, como a gente sair disso. Se seu pai e sua mãe vêm, né, nessa posição de inversão de hierarquia, né, falar assim, filho, nossa, aconteceu isso e isso na minha vida e tal. Não pegue o problema pra você. Fala assim, devolve pra ele, bate a bola, fala, é mesmo, pai? E o que você tá pensando em fazer pra resolver isso? Por mais que você tenha a solução clara, que ele não esteja conseguindo ver, ou ela não esteja conseguindo ver, cala a sua boca. Deixa que ele descubra, porque se você acha que tem que falar, porque se você não falar ele não vai saber, isso é a maior arrogância e ignorância que existe, porque todos nós temos a sabedoria interna. Só que assim, se eu tiver alguém para pensar comigo, para mim, por que eu vou me esforçar em pensar, não é mesmo? Então, se você tá acostumado a se meter no relacionamento dos pais, nos problemas dos pais, pra que eles vão se esforçar em resolver sozinhos? É muito mais cômodo. É aquela velha zona de conforto que se habita no sistema familiar. Entende? Agora, se você começa a dizer, segurar a sua sabedoria e falar assim, não sei, pai, e agora? Nossa, caceta. Você pode estar com tudo elaboradinho, né? Na cabeça. E você fala, meu Deus, nossa, eu não sei o que eu faria se estivesse no seu lugar, pai. E aí, o que você vai fazer? Aí você vai deixando ele tomar as rédeas da vida dela. Entendeu? Ouvir o desabafo já não prejudica? A minha mãe liga para dar satisfação das coisas do meu pai. Você pode ir retirando aos poucos, mas se você já mudar, né? O seu sentimento, se você mudar a forma de lidar com isso, se você falar assim, é mesmo, mãe, é mesmo, porque às vezes você bota pimenta numa coisa, é mesmo, meu pai é isso mesmo, meu pai não sei o que, não sei o que, aí fica aquele coisa, né, vamos falar mal do meu pai junto, né, aquele círculo vicioso, né, aquela coisa negativa. Você tem que ir saindo desse lugar. Então, assim, tem que curar as dores, mas também tem que ter um descondicionamento das atitudes automáticas, aquelas que você já está acostumado a fazer. Então, sim, tem que evitar julgar. Eu ainda não consigo não julgar na cabeça, mas tente não se meter mais. Deixa eles resolverem. Ele tá com problema? Mas eu não posso deixar minha mãe e meu pai numa situação assim, assim, assado. Espera um pouquinho. Né? Esteja ali para amparar na hora que o bicho pegar, mas deixa eles tentarem se virar um pouco, sabe? Se você dá a solução antes das coisas, você atrofia a sabedoria deles. Todo mundo acha os problemas, todo mundo acha a solução dos problemas. Se parar e se esforçar para aquilo, entendeu? É aprendizado, gente. A vida é assim, a vida bate na gente e a gente aprende apanhando, né? Então, por que você fica querendo evitar? Aí é uma grande pergunta. Mas por que, Dani, que eu não consigo me segurar? É mais forte do que eu? Porque eu amo meus pais? Ama, não. Porque o que faz você inverter a hierarquia, já que nós já vimos que tem dor, né? É o pacto de vingança. Inconsciente. Entende? Então, se eu mando nele, se meu pai precisa de mim, se minha mãe precisa de mim, se eles estão sempre me pedindo, eu estou numa posição de superioridade, e superioridade pode ser uma forma de ódio, né? Olha como eu sou melhor do que você, eu rebaixo você, olha só o lugar que você tá, me pedindo ajuda, precisando de mim. Entende? Então, quando a gente não consegue parar essas atitudes, é porque tem ódio inconsciente guardado dentro de nós. E se tem ódio, é porque tem dor. Então, tudo vai para as dores. Se você fizer uma constelação familiar, vai te ajudar? Vai. Porque as frases sistêmicas ajudam você a entrar em contato com a sua dor e liberar. Você toma consciência de que aquilo doeu, você toma consciência do que você está fazendo pro seu pai, quanto que tá machucando ele, machucando ela, e vai te ajudar, né? Se você trabalhar só as suas dores sem fazer constelação, trabalhar com, no caso, por exemplo, psicoterapia, com a terapeuta, também vai ir desinvertendo a hierarquia. Você não desinverte a hierarquia de uma vez, você desinverte aos poucos, entende? Dor por dor. Vai curando dor por dor. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui.
Ouvir o desabafo já não prejudica a minha liga para dar satisfação. Essa eu já li, né? Eu já pedi para não me falar, expliquei com humildade, ela continua ligando, não dou opinião, mas me sinto internamente irritada com ela. Tá na inversão de hierarquia, Flor. Por mais que você não fale, essa irritação é onde você é o fio que você vai pegar, né? Irritação é o quê? Reação emocional. Lembra que eu falei no início da live, né? Então, reação emocional vai te levar para as dores que você tem em relação aos seus pais. Você sentiu irritação. O que você queria dela? Sabe? O que tá doendo? O que você não aceita disso? O que isso tem a ver com sua infância? Que dor que essa atitude dela gerou em você quando você era criança? Entende? Essa sua dor, inconscientemente, também está atraindo que ela fique nesse lugar, fazendo isso com você. Então, não é só mudar a atitude, gente. Para você desvincular e dissolver essas coisas, tem que fazer autoconhecimento, não é só deixar de agir. A gente tem a mania de pensar que autoconhecimento é mudar a atitude. Mudar a atitude não cura. Você vai curar se você olhar para dentro de si e buscar da onde que vem. Que dor é essa? Que dor que eu senti? Da onde que foi? Quando que isso aconteceu na minha infância? Me abrir, sentir a dor, sabe? E muitas vezes você vai precisar de ajuda. Porque você não vai dar conta de fazer isso sozinho. Então você vai ter que estudar, né? Você vai ter que entender como é que essas coisas funcionam dentro de você. Ou então, se você não quiser estudar, não quiser entender, você vai passar uma vida sendo dependente de terapeuta, né? E aí? Como é que estão os tufos aí? Deixa eu ver aqui, ó. A mamãe não me desvalidava diretamente, mas a babá sempre validando, exaltando a minha irmã, deixando claro o quanto eu não passava de uma doida, um problema dentro de casa. E em minha interpretação, com o aval da mamãe. Pronto. Então tem aí dor de inferioridade e dor de desamparo. Dor de inferioridade em relação a essa babá e dor de desamparo em relação à sua mãe. Duas dores casadinhas. Aí se você fica assim, vou curar a dor de desamparo, vou curar. Aí fica repetindo, repetindo. Se você não olhar para a dor de inferioridade também, você não sai dessa situação. Porque essa imagem tem duas dores juntas. Tive uma memória nessa live que eu não tinha acesso de jeito nenhum. Isso, é isso aí que você falou, né? Entrando em contato. Bom, é isso. Estudar a si mesmo. Exatamente, é o processo de autoinvestigação que o autoconhecimento profundo, né, pede. Entenderam, gente? Alguma dúvida? Me contem aí. Como que vocês estão aí? Qual a reverberação de tudo isso que eu falei? Essa imagem abriu agora, Dani. Uhum. Muito bom, Márcia. Tá vendo? Por que você tem resistência às vezes de assistir as lives, será? Por que a resistência vem? Porque as lives, gente, tem cura. Nas lives tem cura. Quando você se põe a ouvir esses conteúdos, você já vai compreendendo e tendo memórias, lembrando e liberando. Tomar consciência é a cura. Então, assim, quando eu falo assim, ser curador sentindo, é porque sentir vai levar você a tomar consciência. Mas a cura se dá com a tomada de consciência. Ou melhor, essa é a parte que você faz. Quando você faz todo... Deu uma travada aqui. Né? Quando você faz todo o trabalho de tomada de consciência que você precisa fazer, que é buscar o conhecimento, entender de onde que vem a dor, lembrar da memória, quando você faz tudo isso, essa é a sua parte.
Sabe? Você tomou consciência. Depois que você se entrega para esse processo, a graça é que atua no resto, não somos nós. É a graça divina, gente. A cura não somos nós que fazemos, é Deus. Só que a gente precisa fazer a nossa parte, entende? A gente precisa dar o nosso passo. Tem um caminho longo pela frente, mas vamos lá. Entendi completamente, estou buscando a postura sistêmica mais nas atitudes. Ótimo, Carla, mas se você não buscar curar as dores, a ação não se sustenta. Só mudar a ação não muda a raiz do negócio, entende? Porque a ação é automática, a ação é o mais leve de tudo. Então, mas você vai precisar fazer isso para desautomatizar e ir entrando em contato com as emoções, as dores que tem, né? Tive um bom insight de uma conversa ontem com a minha mãe, processando aqui. Ótimo. Muito bom, gente. Então, nós estamos finalizando. Quem vai tirar um printzinho para divulgar minha live? Depois eu vou colocar no YouTube, né? Mas falam lá que a live foi boa, porque aí na semana que vem as pessoas voltam, querem assistir ao vivo. Olha só, vamos ajudar esses conteúdos a chegarem mais pessoas, né? Então, tirem um print aí, vou dar um sorriso. E quem sentir de compartilhar, saibam que eu fico muito grata, pois ajuda muito na divulgação do meu trabalho, tá bom? E um beijo, gratidão pela presença de todos vocês, que vocês tenham cada vez mais curas, que depois dessa live, essa noite, vocês tenham sonhos, onde tragam lembranças, memórias, onde os conteúdos inconscientes possam submergir para que vocês acordem já tomando consciência, ou já tomem consciência dormindo mesmo, né? E possam ter as transformações que vocês tanto querem. Tá bom, gente? Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.